Nós louvamos a Deus por mais essa noite, podermos estar aqui juntos, unidos, reunidos, para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. O texto, irmãos, para esta noite, foi o que o presbítero Cristiano leu em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Os irmãos podem se assentar, nós não vamos refazer a lição, não, a leitura não. Os irmãos podem... Só que antes de nós entrarmos neste estudo, nessa noite, nós estamos falando sobre mordomia cristã. O tempo deu uma mudada, né? E eu medito muito. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, lá em Mateus, que fala assim, ó: orai para que o dia da vinda do Senhor não seja nem no sábado e nem no inverno, né? A gente sabe que o tempo esfria e alguns cortam a volta de estar na casa de Deus, né? E nós não podemos perder, né, maneira alguma, a oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor, seja para aprender a palavra, seja para orar. Não podemos. E hoje nós vamos falar um assunto que vai entrar quase neste. Os irmãos viram no texto, na leitura oficial dessa noite, o texto de Eclesiastes 3, do 1 ao 8, vai falar o quê? Sobre o tempo. O que é o tempo? Os irmãos sabem que o tempo, irmãos, o tempo, ele é assim: o que passou, não volta mais. Não tem como você voltar atrás. Passou, passou. Então, hoje nós vamos falar sobre a mordomia do tempo. Duas ideias são fornecidas pela leitura neste texto de Eclesiastes. Primeira, a questão do tempo relaciona-se com o tempo de Deus, do qual somos mordomos. Segunda, refere-se à organização do nosso tempo em relação ao trabalho, à família, ao lazer e à igreja. Então veja bem, esse texto de Eclesiastes fornece-nos duas ideias nesse texto. A primeira é a questão do tempo relacionado-se ao tempo de Deus. Tudo conclui, tudo se realiza no tempo de Deus. Nada vai concretizar no meu tempo, é o tempo de Deus. Porque aqui fala que há tempo de quê? De nascer e há tempo de morrer. Se nós matarmos nós mesmos, tirarmos a nossa própria vida, não é Deus, é nós. Agora, quando nós esperamos aqui dentro do texto, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Deus sabe o dia que eu vou embora. E nós não sabemos. Às vezes está próximo e a gente não está nem sabendo. Não é verdade? A gente conta os dias, mas a gente não sabe. Então, com respeito ao tempo, tem o tempo de Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de alegrar, tempo de guerra, tempo de paz. Isso relacionado a Deus. Agora, com respeito a nós, refere-se à organização do tempo. Nós temos que organizar o tempo, ou seja, ministrar o tempo. E é uma coisa que nós não estamos sabendo fazer, é administrar o tempo. Às vezes nós enroscamos na vida por falta de tempo. E tempo tem. Tem ou não tem? Tem. Eu gosto muito de fazer essa analogia do tempo. O dia são quantas horas? 24. Quantas horas de trabalho? 8. Não é isso? 8 horas de trabalho. Quantas horas para sono? 8. Quantas horas sobra? O que nós faz dessas 8 horas que sobra? O problema está aí.
E tem hora que a gente não consegue arrumar tempo para fazer algumas coisas. Né? Não, até para a gente mesmo. Parece que a gente vai levando o dia, empurrando o dia com a barriga. E quando vê que não, acabou. Nossa, não deu tempo de eu fazer. Oh, meu Deus do céu. O tempo está passando depressa. O tempo é a falta que nós estamos, às vezes, cometendo de administrar o tempo. Aí nós vemos aqui, ó, essa segunda ideia fornecida pelo texto refere-se à organização do nosso tempo em relação ao trabalho. A pessoa tem um compromisso no trabalho, ele entra às 7 horas, sai às 17 horas. Depois das 17 horas, ele tem até 10 horas da noite ou 11 horas da noite para ele. Depois ele tem das 11 horas da noite até no outro dia, para quê? Para dormir. Na verdade, eu particularmente, eu não consigo dormir 8 horas seguidas. Ixi, não durmo mesmo, desde pequeno. Mas já tem gente que às 8 horas não dá. Ele pega 4 das 8 horas que tem e joga em cima da 12. Tem gente que consegue dormir 12 horas. Misericórdia. Se eu dormir 12 horas, vocês já podem chamar a funerária. Eu estou morto. Porque a gente não consegue. Principalmente por causa do relógio biológico. Nossa, ele já pegou um ritmo. E não tem jeito de mudar. Não tem jeito. Então, irmãos, e outra, relação ao trabalho, relação à família. O que é? Que tempo que nós gastamos com a família? Às vezes nós gastamos o tempo todo com alguma coisa. Quando a gente vê os filhos cresceu, a gente já é vô. E, nossa, não aproveitei nada da vida, não aproveitei nada da família. Não vi meus filhos pequenos, não vi meus filhos adolescentes. Eu fiquei com um umbigo no serviço, nisso, naquilo, e acabou passando. E o tempo também com respeito à igreja. A igreja é o que consome menos tempo nosso. Sim ou não? É a igreja. É o que consome menos tempo nosso. E, infelizmente, tem um espírito maligno. Eu falo, irmão, coisa incrível. Se você falasse, amanhã eu vou vir aqui na igreja orar cedo. Amanhã cedo vai te dar um sono, que você não quer nem levantar. Aí no outro dia não tem oração, aí você quer dormir e o sono foi embora. Isso só pode ser coisa do cão, porque para impedir a gente de orar, para impedir. É incrível. Então, para a igreja, quando eu falo igreja, é nós tirarmos um tempo para Deus, irmãos. Essas 2 horas, elas tinham que ser, sabe quantas vezes na semana? Nós ficamos só quarta, sexta, domingo, não é? Tinha que ser todo dia. Se você fosse tirar o dízimo seu do dia, quantas horas tem o dia? 24 horas. Você tira 10% das 24, quanto que dá? 2 horas e 40. 2 horas por dia. E nós ficamos isso na presença de Deus? Não ficamos. E a gente consegue ficar, às vezes, 3, 4 horas com o celular. E a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Aí depois a coisa aperta, a gente vai cobrar de Deus. A gente vai cobrar de Deus. Antigamente, sabe qual era a arma que mais ficava na mão do crente? Vamos ver se os irmãos são rápidos, de raciocínio. A Bíblia. E hoje, o que fica mais na mão do crente? Celular. Se você for pegar a Bíblia, eu vou tirar um tempo para ler. A gente sapeca a leitura. Você sabe o que é sapecar a leitura, irmão? É fazer ela rápido.
e não meditar. É fazer assim, ó. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de... Ixi, hoje eu li um tanto de capítulo da Bíblia. E o que você sugou para você? Eu? Sugou o quê? Assim, aderiu alguma coisa para você? Não. Então você fez foi Você entendeu? Então, nós devíamos gastar mais tempo. Você vê? Não, pastor, porque a Bíblia... Quantas horas tem um filme? Depende, né? Tem filme que tem 2 horas, tem filme que tem 1h30. Tem filme igual aquele filme O Êxodo, ele tem 4 horas de duração. E a gente consegue ficar 2 horas assistindo um filme, às vezes é filme... Tem até crente que assiste filme de terror. Ele pode ficar despreocupado, porque depois ele vai viver o terror, depois do arrebatamento. Certo? Aí o que acontece? A pessoa fica 2 horas de frente da televisão assistindo um filme, consegue. E vai ler 10 minutos a Bíblia. Depois voltei. Nossa, sono. Depois eu leio. Aí você liga a tavalezão e o sono vai embora. Aí você vai assistir um jornal, fulano matou 50. Tem que matar um miserável. Pega ele, arrebenta ele. Não é assim? Nós estamos perdendo o quê? Tempo. Então nós vamos ver. Deus, o Senhor do tempo. O primeiro grande princípio da mordomia cristã relativa ao tempo é o reconhecimento de que Deus é o Senhor do tempo e que a sua administração torna para nós a administração do tempo de Deus. Salmos 31 e 15. Salmos 31 e 15. Vamos ver o que o salmista, ele nos fala. Salmos 31 e 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Os meus tempos. O salmista fala, o tempo dele está na mão de quem? De Deus. Você pode espernear, Elias, querer que algo aconteça, mas não vai acontecer enquanto não chegar o tempo de Deus. É igual quando a gente está numa prova, a vontade da gente é se ver livre dela, não é? Mas a gente não vai se ver livre dela enquanto não chegar o tempo de Deus. Uma enfermidade. Eu não aguento mais. Calma, eu vou te curar, mas é no meu tempo. Você vai passar um pouquinho de dor, mas eu vou te curar, é no meu tempo. Então o salmista, ele conhecia dizendo assim, os meus tempos estão nas tuas. Está aí o Salmo 31. Os meus tempos, o tempo de quem? O tempo dele, o tempo dele. Os meus tempos estão nas mãos de Deus. Por mais que eu precipite, por mais que eu fique precipitado, não vai mudar nada na questão do tempo de Deus para a minha vida. Você vê, Deus não tem pressa. Você já viu fazer frio, dezembro? Tem a época do frio vir. Tudo tem um tempo. Agora é a época dele. Tem a época da chuva. Tudo tem um tempo. Então a gente tem que entender isso. Atos 17, 26. Vamos ver também o que Lucas escreve em Atos 17, 26. A esse respeito. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando o quê? Os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então Deus determinou o tempo.
Nada acontece antes do tempo. Para você ver, quando uma criança nasce antes do tempo, 6 meses, 7 meses, ele corre o quê? Risco de morte, risco de vida, de morrer. De vida não, né? Tem que viver, né? Mas tudo tem o tempo, é 9 meses. Alguns nascem de 8, outros nascem de 7, mas até que completa, é uma luta, é uma tribulação, é uma dificuldade. Então, o tempo de Deus é programado por Deus. Você vê, quando Deus fez a promessa para Sara, Deus fez primeiro para Abraão. Abraão estava com quantos anos? Nós pregamos aqui esses dias aqui. Quantos anos quando Deus falou para Abraão que ele ia ser pai? 75. Sara estava com quanto? 65. Quando Deus já fez a promessa, ele já estava avançado, não estava? Pela ciência, pela lógica, não seria possível. Estava fora do tempo. E Deus ainda esperou, irmãos. Sabe quantos anos ainda? Porque Abraão foi pai com 86. Ismael. Sara foi, então o problema era Sara. Sara foi mãe com 90. Ela falou, não tem jeito mais, e não pode. Mas no tempo de Deus, não existe impossível no tempo de Deus. No tempo de Deus não existe difícil para Deus. No tempo de Deus. O problema nosso é que nós queremos emplacar o nosso tempo e não respeitar o tempo de Deus. Aí não acontece no nosso tempo, que jeito que a gente fica? Frustrado, fica beiçudo, não fica? Bicudo. Não quero nem ir na igreja. Ó, irmã, pode me tirar desse tipo de oração aí. Sai. Me tira daqui. Ó, quer saber? Ó Deus, eu vou sair de tudo aqui. Aí Deus fala. Deus fala, meu filho, você está me passando a raiva. Deus fala assim? Não, Deus fala, calma. Calma, você está de volta. Vai chegar o meu tempo, vai chegar a minha hora. Você vai ver. E chega mesmo, irmãos. Chega. Então, o tempo, para que aconteça o tempo de Deus, nós temos que ter o que Jó tinha. O que Jó tinha que muitos de nós não têm? Paciência. Nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos as coisas rápido. Aí não acontece. Aí, irmão, não precisa passar aqui não, que amanhã não vou na igreja não, viu? O que foi, irmão? Não, sai que Deus. Não, ó. Vou dar um tempo. Aí pensa que está fazendo pirraça para Deus. Vamos mais. Administramos o tempo de Deus à medida que somos administrados por Ele. Às vezes, quando o espaço dentro do tempo aparece não ser suficiente, as horas se desarticulam, os trabalhos amontoam e as coisas saem erradas. E perguntamos a nós mesmos, onde foi que erramos? Outra vez perguntamos a Deus se estamos fazendo aquilo que Ele quer que façamos. Então, quando as coisas não saem dentro do tempo que nós programamos, nós queremos arrumar alguém para apontar o dedo. Foi culpa de fulano, porque eu ia fazer, porque não deu certo, porque não deu. A gente quer, né? Porque nós não cronometrou, a gente não fez um cronograma para poder falar assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, a gente vai deixando, vai deixando. É igual o negócio de, você vê, era até que dia que era para arrumar o título de eleitor? Dia 4 de maio, não era? O povo foi tudo no dia 4. Você entendeu?
É igual se falar assim, ó, amanhã, quem não tomar a terceira dose da vacina vai bater as botas. Amanhã, faz fila lá amanhã. Por quê? Porque nós não sabemos administrar o tempo, irmãos, o tempo. Conceitos acerca do tempo. Deus quer que aprendamos a contar os nossos dias. Isto é, que administremos o nosso tempo de tal forma que nos faça bem e que glorificamos a Deus. Então Deus quer que nós aprendamos o quê? Contar os nossos dias. E nessa contagem dos nossos dias, nós vamos glorificar a Deus. Você vê, coisa mais boa, você poder contar os seus dias. Quantos dias você tem? Eu estou com 52 anos, graças a Deus. Aí você multiplica esse 52 por 364. Aí você vai ver quantos dias você já viveu. Ou 365. Nossa, já vivi dias para, como se diz. Então o Senhor nos ensina. Só que na contagem dos nossos dias, nós temos que glorificar a Deus, irmãos. Senhor, te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço por mais um ano de vida. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, né? Não passa, se às vezes passa é porque não está cronometrado lá. Mas é tão gostoso. Todo dia que tem um aniversariante, está lá no grupo. Parabéns, que Deus te dê muitos anos de vida e tal. Você está fazendo o quê? Cronometrando o tempo que Deus está te dando. E isso se alegra o coração de Deus. Eu já vivi muito, e não sei o que lá mais. Já viveu muito? Então, está na hora de você ir embora. Não, mas... né? Conceitos errados acerca do tempo. Porque tem gente que tem uns conceitos errados acerca do tempo. Primeiro, tem gente que fala assim, para onde foi o tempo? O tempo não foi para lado nenhum. O problema é que nós não soubemos administrar o tempo. E o tempo não para e não volta. Se você tinha que fazer hoje e não fez, você não faz mais. É igual água. É igual água que passa debaixo da ponte. Ela passou, acabou. Ela volta? Não. Vai embora, não volta. Assim é o tempo. Olha para você ver, nossa, eu perdi tanto tempo. E a gente perde muito tempo à toa, meus queridos. Sim. Olha aí, 18.980 dias, glória a Deus. Eu quero mais esse tanto para frente. Com saúde, né, para ficar doente, volta. Então, veja bem, para onde foi o tempo? Para onde foi o tempo? Para onde foi o tempo? Quer dizer, é quando a pessoa não consegue realizar suas tarefas, o que ela fala? Para onde foi o tempo, meu Deus? Ela não conseguiu realizar suas tarefas. O problema nosso, irmãos, é que existem prioridades. E nós não sabemos priorizar as coisas. E a gente, não sabendo priorizar as coisas, o que a gente faz? Quer fazer tudo de uma vez. E a gente não consegue. Aí você não consegue fazer tudo de uma vez, você não faz nenhuma coisa nem outra. Não, hoje eu vou arrumar, hoje eu vou limpar o carro. Casa. Hoje eu vou lavar os banheiros. Se você começar a lavar banheiro, lavar roupa, lavar quintal, cuidar de cachorro, cuidar de periquito, você não faz nada. Não sai nada. Não, hoje é banheiro, vou lavar banheiro. Se sobrar tempo, eu lavei o banheiro, sobrou tempo, eu faço outra coisa. Caso contrário, fica para depois. O problema é a prioridade que nós não temos.
de priorizar. Porque tem coisa que tem prioridade. Tem ou não tem? E a gente tem que priorizar. Veja aí, ó. Para onde foi o tempo? Ora, se o tempo é uma dimensão e não uma força, entende-se que quando não conseguimos fazer todas as coisas desejadas no tempo disponível, o problema não está no tempo, mas sim no uso. Quando nós não conseguimos fazer as tarefas, o problema está no tempo ou está em nós? Está em nós que não sabemos usar o tempo. Tem mulher que o marido chega em casa, sai cedo, vai trabalhar, chega em casa, do jeitinho que ela largou a casa, ele encontra. A mulher não consegue realizar as tarefas, porque ela não tem prioridade. Você entendeu? Nossa, mas que casa... O que você fez? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro, fiz aquilo. E não, acabou não fazendo? Nada. Nada. Então, aí nós quer crucificar o tempo porque nós não conseguimos realizar as tarefas. O tempo não pode fugir de nós. Na verdade, somos nós que sufocamos o tempo com tantas atividades, as quais não permitem alternativas. São muitas atividades. Não é o tempo, é as muitas atividades. E se a gente não priorizar, é igual, a sua prioridade amanhã é acordar cedo e ir para onde? Para o trabalho. Se você falar, não, hoje eu não vou trabalhar não, porque eu tenho umas coisas para arrumar aqui em casa, eu não vou hoje não. E o dia passa e você não consegue fazer o que você ficou para fazer. É. Não vira. Não consegue, não adianta. Então veja, irmãos, ó, na verdade, somos nós que sufocamos o tempo com tantas atividades nas quais não permite alternativa. Contar os dias equivale a contar o tempo, isso é, planejar todas as atividades possíveis dentro do tempo disponível. Eu tenho 2 horas, essas 2 horas, eu tenho que... É igual, eu vou almoçar em casa, porque eu tenho que ir lá no banco, e do banco eu tenho que ir lá na Copasa, da Copasa eu tenho que ir lá na CEMIG, e da CEMIG eu tenho que ir lá no hospital. Você consegue fazer isso em 1 hora? Não consegue. Então você tem que administrar o tempo. Não, hoje eu vou em tal lugar, amanhã eu vou nos outros 2. Hoje eu vou em 2, amanhã eu vou em 2. Pronto. Agora não, a gente quer fazer que jeito? Tudo de uma vez. Aí você acaba fazendo nada, não faz nada. Outro conceito errado do tempo, que o ser humano fala, o tempo é dinheiro, devemos gastá-lo sabiamente. O tempo é dinheiro, irmãos? Tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. O tempo é dinheiro e a gente tem que gastar o tempo sabiamente. E quem sabe gastar o tempo sabiamente? Irmão, se nós olha aqui, preste atenção nisso aqui. Se nós soubéssemos cronometrar o tempo para fazer as coisas, nós estendíamos até o nosso tempo de vida. E às vezes nós vamos morrer, porque nós gastou tanto tempo, correu tanto, e cansou logo, e não fez nada. Então, essa expressão, o tempo é dinheiro, veja bem, é uma expressão bem utilizada pelo povo. O dinheiro não é tudo dentro do tempo de que Deus nos dá. Podemos gastá-lo ou não. É questão de opção de quem possui. Normalmente, os adeptos desta frase são amantes do dinheiro e por isso desconhecem tantas coisas boas que só podem fazer dentro do tempo. Os crentes em Cristo devem trabalhar, mas não devem ser escravos do trabalho. Nós temos que trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não come, mas só que o crente não pode ser escravo do trabalho. É igual o Cristiano falou aqui.
terminei o meu serviço, meu dia 5 horas, só que eu vou fazer um bico para ajudar. Irmão, se eu tenho compromisso com as coisas de Deus, isso aí vai ser um atraso de vida. Ou não? Ah, mas eu preciso de ganhar, eu preciso de ganhar. Se o que você não ganhou o dia todo não deu, não é 1 hora, 2 horas que vai fazer a diferença. Você teve experiência? Teve ou não teve? E adiantou? Você entendeu, irmão? Então, a gente, por falta de tempo, a gente quer sacrificar o tempo de quem? De Deus. Ah, não vou no culto hoje não, eu tenho uma coisa para fazer. E a gente nunca sacrifica o tempo nosso. Só o de Deus. Só o de Deus. Tem tempo para tudo, tem tempo para lazer, tem tempo para festa, só que a gente quer fazer festa com o tempo de Deus. Com o tempo que é de Deus. Não é pecado você fazer um churrasco, fazer uma festinha, mas espera aí. Vamos fazer dentro do tempo que é meu. Agora, o tempo que é de Deus, eu não posso. É lógico que existe algumas, que você, um parente, um amigo, existe algumas exceções. Mas tem gente que só sacrifica o lado de Deus. Nunca vai ter. Nunca vai ter um tempo. Porque o tempo quem faz é quem? É nós. Deus nos deu o tempo. Agora eu tenho que administrar o tempo, senão eu vou viver perdendo o tempo. E tem uma frase que diz assim: aquele que não tem tempo para Deus vive perdendo o tempo. É igual o Cristiano falou aqui. A hora que eu tiver um tempo eu vou. Pensa bem, se Deus falar, a hora que eu tiver um tempo eu te abençoo. Porque tem muita gente na fila. Morreu naquela noite. Esticou a canela naquela noite. Porque se a gente soubesse, o dia que a gente fosse vestir o paletó de madeira, a gente ficava mais, como se diz, opa, o tempo está chegando, a hora está chegando. Mas você não sabe. A pessoa está boa, deita e não acorda mais. Não é que eu ia falar assim, deita e acorda morta, não, porque não acorda. E aí? A gente deita e não sabe se vai acordar, ué. Sabe? Então o tempo, irmãos, outro conceito errado do tempo. Nossa, Morazinho, o tempo voa. O tempo voa? O tempo voa, irmãos. O tempo é o mesmo. Quem está voando é nós. O tempo é o mesmo. Nossa, o tempo está passando depressa. Irmão, o tempo é a mesma cronometragem. 1 hora é 60 minutos. 1 minuto é 60 segundos. É a mesma coisa. Aí. O dia é 24 horas. É do mesmo jeito que Deus fez. Ah, mas por que... É porque nós não sabemos colocar as coisas no lugar. A partir do momento que a gente começa, nossa, agora está dando tempo de eu fazer tudo, glória a Deus, aleluia. E eu tenho o meu tempo de ir para a casa de Deus. O tempo que é de Deus. O tempo. Então, tem gente, o conceito errado, o tempo voa. É outra expressão comum aos que realizam algum trabalho e não conseguem executá-lo completamente no tempo disponível. Aí você vai fazer um trabalho e você pega um outro e fica nos dois, aqui e ali. Aí o homem chega e fala, vai entregar, ô rapaz, olha, o tempo voou, não deu tempo de eu te entregar no dia. Mas dava tempo, se ele não tivesse gastado tempo com outra coisa. Está entendendo o negócio? O negócio do tempo é complicado. Ah, mas você não vai lá na sua mãe, ih, rapaz, estou sem tempo. Aí a mãe estica a canela, aí vai chorar lá em volta do carro,
mãe. Ué, você não teve tempo? O tempo voou. Então, irmão, o tempo não voa. O tempo é o mesmo, só que nós não sabemos colocar as coisas em ordem, no devido lugar. Outra coisa, outro conceito errado. O tempo cuidará do caso. O tempo vai cuidar, irmão? Não. É igual, está aqui a advogada. Se ela falar assim, para o cliente, falar, pode ficar tranquilo que o tempo vai cuidar do caso. Mas se você não... Tem que advogar, não tem? Se você deixar, não, o tempo vai resolver para nós. Resolve? Tem coisa que é só com o tempo. Mas para resolver, você tem que agir. Como que você vai querer que resolva uma coisa se você não age? Ô Zezinho, meu carro está lá na garagem, não funciona mais, rapaz. Você não sabe o que é, não? Aí eu tenho que fazer o quê? Olha, não anda. Eu não sei quem uma vez, meu carro não quer pegar. Sabe o que era? Não tinha gasolina. Não funciona, ué. Então, veja bem, o tempo cuidará do caso. Esta frase é sempre usada quando não se consegue resolver um certo problema. Quando você não consegue resolver, fala, não, o tempo vai cuidar do caso. Dá a ideia de que algum fato surge dentro do tempo, venha resolver aquele caso. Dá a entender assim, vai vir algum vento e vai resolver o tempo, vai resolver o problema. Não, nós que temos que batalhar, correr atrás, né? Senão, o tempo não vai resolver. Precisou do tempo. Agora, no caso da gente, o tempo vai resolver esse caso. É porque a pessoa não quer o quê? Agir. Até certo ponto, parece válida a ideia. Entretanto, como crentes em Cristo, devemos entender que não é o tempo que trará solução a um problema, mas sim o fato que devemos dar devido tempo para que se cuide do caso. Então não é o tempo que vai resolver o caso, é eu que tenho que tirar tempo para resolver o caso, e não o tempo que vai resolver, é eu tirar tempo para gastar com o tempo para resolver, não é ficar esperando. Nós vamos esperar, né? Vamos esperar, Jesus mandou esperar, aleluia, glória a Deus, vamos esperar. E esperou, foi lá para cima, está lá, foi embora e não resolveu. Outro conceito errado, não tenho tempo. Você não vai lá na mamãe, não, rapaz, eu estou sem tempo. Olha, eu estou andando com esse carro aqui, fazendo esse barulho, não estou tendo tempo de levar nem na oficina. Aí o trem explode na estrada, estoura, bate, rebenta. Foi-se embora, porque não tinha tempo. Você vai no culto hoje, rapaz, hoje eu estou sem tempo, hoje não vai dar mesmo. Pensa bem se Jesus voltar naquela noite que a pessoa falou que não estava sem tempo. E aí? Parece que o trem já virou uma fita, um disco arranhado, sabe aqueles discos de vinil antigamente, que a agulha ficava num lugar só? Te amarei, te amarei, te amarei, te amarei, te amarei, te amarei. E ficava lá, a vida toda lá. Se não fosse lá e dava um toque na agulha, ficava, te amarei, te amarei, te amarei. Agora assim está a pessoa, não tem tempo, 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 não tem tempo.
O Zezinho sabe disso, Zezinho até hoje tem disco de vinil lá. Era desse jeito ou não era? A agulha criava ela ia pegando lixinho e ficava um trem na ponta da agulha, você tinha que ir lá e tirar aquilo lá, senão ficava a vida toda. Assim tem crente, eu não tenho tempo. Irmão, você vai na escola dominical, ih, rapaz, eu estou sem tempo. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Os outros dias você ficou regalado. Tem gente que tem só o domingo para dormir, os outros dias. Você entendeu? Mas vamos lá. Não tenho tempo. A questão toda não é a falta de tempo, e sim o nosso critério de prioridades no tempo que dispomos. É o critério de prioridade do tempo que nós dispomos. Eu tenho 2 horas, então eu tenho que priorizar alguma coisa que vai dar para me fazer dentro daquele tempo. Se não vai dar, tira alguma coisa e faz só o que é prioridade. O que é prioridade? Para você ter uma ideia, irmão. Nós é assim, ó. O banco agora está fechando 2 horas, não é? O banco fecha 2 horas, você está o dia inteiro lá. A hora que dá 5 para... Nossa, eu tenho que ir lá no banco. Aí chega lá, fechou. Cheguei, ainda falta aqui, deixa eu entrar. Aí briga com o gerente, briga com o porteiro, briga. Mas o que você estava fazendo em casa? Então o problema é nós. É igual. Você vai para Franca. Você vai pegar o 11 na rodoviária, o 11 sai 3 horas. Aí você vai chegar lá, que hora? Que hora você vai chegar lá? 10 para as 3. Vai saber se o meu relógio está batendo com o relógio de lá. 15 para as 3, até 20 minutos antes. Então, aí... Aí, de repente, a pessoa diz, nossa, falta só 5 minutos. Aí desce a rua da cidade aqui, ó, a 1000 por hora. Quase encapota nas esquinas. Sai chutando cachorro, sai... o 11, vou perder o 11. Estava fazendo o que em casa? Fazendo nada. Nada. E desce, para a rua. O 11 saiu mais cedo. O 11 saiu. Saiu não. O 11 não sai mais cedo, eu falo porque eu trabalhei em empresa de 11, Zezinho trabalhou, sai mais cedo. Tem que sair dentro do tempo. O rapaz que vende a passar lá não solta a planilha enquanto não dá hora. Ele não solta a planilha lá para o cobrador enquanto não... pode ir. Vocês saíram mais cedo, porque... Aí, o camarada é tão sagaz, que para chegar na rodoviária para arrumar encrenca, ele atrasa o relógio dele. Vai aqui para você ver, eu saí de casa aqui, ó. Falta 5. Fala, no seu, né? Porque você atrasou no caminho. Porque tem gente que faz isso, irmão. Só para arrumar encrenca. Porque gastou tempo. E agora? Então, não tenho tempo. Algumas ocasiões podem causar expressão, não tenho tempo. Primeiro, a sobrecarga de atividades. Segundo, as coisas que fazemos dentro desse tempo, elas são prioritárias ou secundárias? E aí? Tem coisas que são secundárias. Você pode ficar para segundo plano. E a gente quer resolver tudo. E a gente quer fazer tudo. Então, a partir de hoje, passa a priorizar, prioridades. Não, hoje eu tirei o dia para lavar banheiro, para lavar a casa. Agora não. Hoje está fácil, né? Hoje você pode lavar a casa, lavar banheiro, lavar roupa, tudo ao mesmo tempo. Tem a escrava da máquina. Você põe ela lá, ela lava, ela seca. Ela só falta vestir na gente. Mas quando era lá naquela época, que eu lembro, lavava a roupa na bica d'água, tinha uma grama lá, punha a roupa, chamava, vou pôr a roupa para quarar. Enchia o mato lá de roupa.
E era uma briga, porque muita gente ia fazer do mesmo jeito, trocava roupa, saía pancada, saía... Quará, eu vou pôr a roupa para quará. E batia num batedor de madeira ou de pedra. Blé, blé. Agora, hoje não está dando tempo. Você vê, hoje tem máquina, tem tanquinho, tem secador, limpador, tem lava-louça, lava-copo, lava-chão, lava-piso. Tem até robozinho agora que você põe dentro da casa e ele limpa a casa para você. Tem ou não tem? E não acha tempo ainda. Você vai na igreja, eu estou sem tempo hoje. O robozinho fez as coisas tudo. Não ganha nada. A máquina lavou a roupa todinha. Você só pôs, você tem o trabalho de ligar. Tchim, pronto. Vai no culto hoje. Ai, teu carro é morto. Se você está quase morto, você imagina a máquina. Eu estou quase queimando. A máquina está dizendo, eu estou quase pifando também. Porque... Então, irmãos, nós precisamos de parar com esse negócio. Não tem tempo. Vamos mais. Terceiro, qual é o critério de prioridades que usamos nas escolhas que vamos fazer? Na vida do serviço cristão, devemos dar prioridade ao reino de Deus. Mateus 6,33. O que Jesus falou? Buscar em segundo lugar. Primeiro. Buscar o quê em primeiro? Aí você vê, nós somos quase, entre membros e congregado, quase 300 pessoas aqui. E quantos estão priorizando buscar o reino de Deus nessa noite? 10%. É uma tristeza você saber que nem todo mundo que você vê todo domingo vai fazer parte do arrebatamento. Vai? Não vai. Porque eu não posso ter a igreja como obrigação. Eu vou lá domingo bater o cartão. Eu vou domingo, que aí eu faço para a semana inteira. Faz não. Não faz. Eu tenho que ter uma vida ativa com Deus. Eu tenho que ter uma vida ativa com Deus. E não é só na quarta, não é só na sexta, não é só no domingo. Eu tenho que ter uma vida ativa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu tenho que estar vivo na presença do Senhor. Eu não estou tempo de ir para a igreja. Depois vai passar tempo, 2 horas, 3 horas na fila do SUS. Olha aí para mim que eu estou aqui, pastor, eu estou perdendo. Você está, irmão? Faz 3 horas que eu estou aqui na fila. Ai, pastor, eu estou morrendo. Você não quer passar tempo na presença do Senhor? Né? Você não quer, ué. Tem gente que prefere assim, pastor, hoje eu não vou no culto não, que eu vou ter que ir lá no hospital. Prefere passar 2 horas que vir no culto. Aí termina lá. Não dá para ir no culto hoje não. Irmãos, olha, eu tenho que ensinar. Eles estão perdendo tempo. É igual ouvir um pastor um dia falar, tem gente que quer aproveitar as 2 glórias, a glória de Deus e a glória do mundo, vai perder as 2. Vai perder as 2. Não aproveita lá e nem aqui. Então, já que você não quer aproveitar das coisas de Deus, vai aproveitar lá nos esquentos das coisas do mundo. O que a pessoa quer aproveitar é lá. É isso? Mas... Esse negócio de igreja, pastor, esse negócio de igreja. Ué, é melhor estar aqui na igreja do que estar num chilindró. É melhor estar aqui na igreja do que estar numa UTI. É melhor estar aqui na igreja do que estar lá no hospital com entubado, na UTI, só escutando.
Agora eu fui. Não é? É melhor estar aqui na casa de Deus aí. E é engraçado, quando você está lá no hospital, não sei se é do mesmo jeito dos irmãos. Quando eu fiquei internado, assim, que você olha, fica olhando aquele galãozinho de soro, está acabando agora mesmo, mandou eu embora. Aí passa, tá, ô moço, está acabando aqui, ó. Não, vou buscar o outro. Ai. É ruim, né? Nossa, Deus do céu. Então é melhor passar o tempo aqui na casa, que é 2 horas, irmão. 2 horas. Duas horas na casa de Deus. Passar aqui, orando, buscando o Senhor. Terceiro, ou seja, outro conceito errado do tempo. Estou matando o tempo. Ô assassino. Tem jeito de assassinar o tempo? Não, não tem. Esta é uma expressão bem comum entre os que não estão fazendo nada em certos momentos. Não está fazendo nada. Estou matando o tempo aqui. É porque não está fazendo nada. Enrolando um dia. É igual quem trabalha por dia. Irmão, eu falei que um dia, e falo. Eu trabalhava por dia. Quando eu trabalhava por dia na cerâmica, eu tomava prejuízo, porque eu não sei trabalhar devagar. Não sei. Enquanto eu não vejo serviço pronto, eu não consigo parar. E já tem gente, o patrão, é assim, ó, o patrão sai, ele senta. O patrão vem, ele passa até por cima de quem está perto. Oh, o homem vem, o homem vem, o homem vem. O homem chegou. Eu não sabia fazer isso. E tem gente que fica matando o tempo para passar. Como se diz, o gato sai, o rato faz a festa, né? Conceitos bíblicos para o tempo. Conceitos bíblicos para o tempo. O conceito bíblico acerca do tempo relaciona-se com aspectos temporais e eternos da vida humana. Primeiro, a vida humana é temporal. Amém? Isto é, limitada ao tempo. Salmo 90, versículo 3. Salmo 90, versículo 3. A vida humana é limitada ao tempo. Salmos 90 e versículo 3. Tu reduzes o homem à destruição e diz: volvei, filho dos homens. Tu reduz o homem o quê? A destruição. A destruição. Isto é limitado o nosso tempo. Versículo de número 6. De madrugada cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Aqui fala, você nasce bebezinho, depois você vai adolescente, depois você vai jovem, e depois você vai à terceira idade. Você vai para onde? A morte. Morre. Tempo curto. Versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. 10. Pois todos os nossos dias